Olá, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast semanal Gente que Faz, iniciando a semana com grandes histórias, aquelas histórias que realmente mexem com a gente aqui desses empresários, desses lojistas que trazem sempre novidades. É muito bom estar aqui com vocês, aproveita para participar também, deixa aqui suas informações, compartilha esse link aqui do nosso podcast para os amigos poderem triplicar essa boa informação de gente que faz aqui na CDL. Najara, seja bem-vindo, muito obrigado, uma boa semana para você também. Obrigada, Marcelo, obrigada a você que nos assiste. Como o Marcelo falou, já aproveita para compartilhar esse link, porque a conversa aqui vai ser boa. Vamos falar de histórias de sucesso e também de todo o trabalho que está sendo desenvolvido aqui na CDL com convidados especiais, Marcelo. Muitos convidados, porque aqui realmente é gente que faz e conta histórias aqui realmente que mostram a força do varejo aqui do Distrito Federal. Najara, quem são esses nossos convidados? Já estão aqui, conta pra gente, animadíssimos. O bate-papo estava fluindo aqui, isso. Né? Antes, eu adoro o pré-podcast. A gente vai conversando, as histórias vão saindo, diversas questões, né, pessoais, que inclusive a gente vai trazer aqui de inovações nesse projeto, mas eu vou começar apresentando ele, Alberto Salvatore Giovanni Vilardo, o Vilardo, como todos conhecem, ele que é conselheiro consultivo e sócio efetivo da CDL-DF e proprietários da loja do Lar e Blumenau, e que já contou uma história aqui também, um spoiler pra gente, que agora é proprietário da Blumenau. Vilardo, seja muito bem-vindo. Esta casa aqui eu tenho momentos maravilhosos. Eu estou nessa casa desde 76 ou 77, coisa parecida. E com muita alegria recebi esse convite, porque eu acho que os empresários antigos da velha guarda, eles têm sempre alguma coisa para dizer para os jovens. Que Brasília é uma cidade que nos próximos 50 anos, na minha visão, vai ter oportunidades. E muitas oportunidades. Aproveitando também que tem mais um segundo convidado com ele aqui, né, Najara? Temos Eduardo Pereira Rodrigues Neto, ele que é o primeiro vice-presidente aqui da CDL e proprietário da Casa das Fechaduras. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Najara, obrigado, Marcelo, muito obrigado pela sua oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Bom demais. Bom, você já estava ali, Vilardo, já falando para a gente sobre essa experiência do que vocês já fizeram e trazer para essa juventude realmente grandes histórias. Eu gostaria que você começasse falando aí da sua, né, desse meio empresarial. Como é que tudo começou aqui? Conta para a gente que nós somos curiosos. Eu era no Rio de Janeiro, eu estudava à noite e era vendedor durante o dia. Eu vendia lixas, abrasivos, aqueles rolos para oficinas mecânicas e para embalagens de fabricante. O Rio de Janeiro era uma praça depois de São Paulo, com muitas indústrias, a maioria pequenas. E meu dia a dia era na rua, vendendo, visitando fábricas, visitando oficinas. E tinha um maluco, durante as eleições para presidente. Adoro essa história, eu escutei no vídeo. Tinha um maluco que dizia que se ele fosse eleito, e isso é verdadeiro, depois eu contei para ele mesmo, em Anápolis, já tinha, que eu chamava ele de maluco. Eu achava o cara maluco. Como é que ele vai transferir uma capital do Rio de Janeiro, que tem mar, que é uma cidade extremamente gostosa. Conhecida no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. O cara é maluco. Eu fazia economia à noite. Não estava formado. Ganhava 2, 3 salários. Era um perrengue, viu? Filho de família classe média mais baixa.
de um italiano que veio da Itália depois da guerra, conseguiu comprar uma banca de jornal. E como eu disse, parece que você já viu, ele tinha uma banca de jornal incrementada. Era picolé, era bala, não era só jornal. E, além disso, tinha revistas importadas, principalmente revista de moda. E ficou gravado que o candidato a presidente da República, que eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, depois eu soube que ele tinha sido governador de Minas Gerais, mas eu não sabia nem onde era Belo Horizonte. Aí, e o cara batalhava lá, que ia mudar, que ia transformar, que ia não sei o quê, ia fazer a capital. Primeiro eu entendi que ele falou ia fazer no interior. Depois ficou mais claro. Eu também mal conhecia o interior, né? Ele dizia, então, que ia fazer no Centro-Oeste. Aí confundiu tudo, não sabia nem onde era o Centro-Oeste. E o cara se elegeu. Passou 2, 3 anos. Aí eu comecei a me interessar por aquilo que ele falava que ia fazer. Volta e meia saía no jornal e tal. Mas eu acompanhei um pouco de longe. Aí eu digo, vou lá ver. Vou lá ver de perto. Deixa eu lá conferir, né? Como é que Vou tudo conferir. Aí vem a Brasília, um movimento lascado, caminhão para lá, caminhão para cá, operário em cima, operário ficando andando a pé. Eu digo, pô, o negócio aqui tá tudo para fazer. Estão fazendo só a parte orgânica do Estado. Mas tem que ter outras coisas. Tem que ter o varejo, tem que ter lojas, tem que ter oficinas. Isso é que vai ser um lugar de ganhar dinheiro. Olha a visão, Marcelo. Teve essa visão lá quando o maluco do Juscelino Kubitschek falou que ia transferir a capital. E foi arrastando, né, Najara? Isso que é legal que vocês vieram pra cá, que são os desbravadores, né, também, Sim. que vieram junto, viram essa história e falaram, peraí, esse cara tem visão, eu vou junto com ele. E olha essa trazer visão essas de pensar de, oportunidades, né? ok, estão construindo, mas as pessoas que vão morar vão comer o quê? Vão comprar o quê? Vão viver do quê? A gente teve a história do Matias contando, né? As pessoas precisam abastecer os seus carros, precisam viver. E aí você com uma visão que já veio do seu pai, né? Que seu pai inovou, já trazendo numa banca de jornais outras coisas para que as pessoas pudessem comprar. E como é engraçado isso, né, Eduardo? A gente trazer... aqui temos duas histórias, né? Que a gente ainda vai falar sobre elas. Mas a sua história, quando chegou em Brasília, já foi um pouco diferente, né? Aí trazendo um novo mercado, que é a Casa de Fechaduras. E hoje é um sucesso e ainda crescendo, graças a Deus. Conta um pouquinho pra gente. Já estava um pouco mais pronto, Brasília. Né? Já estava melhor. Não, eu cheguei aqui já no final dos anos 80, né? Já cheguei em 88. Então, eu trabalhei alguns anos de empregado. Na verdade, a Casa das Fechaduras não foi eu não fui o fundador. Eu trabalhei de empregado durante 12 anos, juntei uma graninha, comprei a minha primeira loja, que foi a Ferrocenter, que existe até hoje, na 511 Sul. E 4 anos depois, eu comprei o prédio da Casa das Fechaduras, que o fundador resolveu mexer com fazenda, vendeu para uma outra pessoa, a pessoa não conseguiu tocar o negócio, acabou fechando. Aí eu adquiri o prédio e reabri a Casa das Fechaduras, 1 ano e 2 meses depois. Entendeu? Essa é mais ou menos a minha história, entendeu? Isso era em 2000, quando eu comecei como empresário, no final de 2001. Então, comprei a Casa das Fechaduras e reinaugurei a Casa das Fechaduras em agosto, no dia 5 de agosto de 2005. E a gente percebe, Marcelo, também aqui no nosso pré-podcast,
que o Vilardo comentou, que há 50 anos, quando ele chegou aqui, que ele olhou Brasília, ele viu oportunidade. E que jovens ainda irão ver oportunidades 50 anos para frente, porque Brasília ainda tem muito que crescer. E agora, com a fala do Eduardo, a gente percebe também, né? E esse trabalho da CDL A junto. gente percebe isso, e Vilardo, e a gente vê como vocês, os bravadores, também deixaram pronto esse caminho para os jovens empresários que estavam começando. Ou seja, eu queria que você contasse para a gente exatamente como é que foi, então, na implantação das tuas empresas aqui, como é que era na época e o que vocês fizeram para dar aquele know-how para Brasília naquele momento e já começar as vendas, né? Porque vocês precisavam, o trabalho de marketing de vocês ali era no boca a boca, né? Eu não comecei nem como empregado e nem com varejo. A fórmula mais fácil que eu achei, como o Rio de Janeiro tinha muitas indústrias do seu momento para a sua população, eu peguei umas representações e vim para cá. Ocorre que eu peguei a representação mais importante do segmento dela, que era os sutiãs Demilos, que existe até hoje. Até hoje, exatamente. A Demilos era uma empresa que tinha quase 2.000 funcionários. Eram 6 andares, então era um maná. É um nome nacional. E eu achei nos meus... Aí já era 21, 22 anos, quando eu decidi vir para Brasília. Aí vim com uma marca famosa. Só que aqui não tinha mulher. Como Veio assim? com a marca de sutiã. Tinha mais homens do que Só não tinha para quem vendeu o Explica produto. melhor isso pra gente. Mas ninguém sabia disso. Tinha algumas funcionárias que consumiam merreca. Aí você falou, pra quem que eu vou vender? Exatamente, tinha uma meia dúzia de mulher lá na zona, também não dava para vender lá. Pra vender. Já E como adorei é que esse foi isso? podcast. Como é que você conseguiu fazer isso pra frente? Aí eu não podia voltar mais pro Rio, porque eu contei uma série de vantagens Né? que eu Tô vi aqui né? na Brasília. Brasília era um Eldorado. O nego saía lá do Nordeste, vinha para cá. Os únicos que levaram vantagem foram os funcionários públicos, porque eles vieram para cá com o dobro do salário. Largar o Rio de Janeiro para vir para cá, não tinha visão comercial, tinha que receber era o salário. E realmente foi aumentado o salário. Eu já ouvi diversas histórias que era realmente o dobro. E algumas facilidades que os ministérios arrumaram, construíram prédios e alugavam por um precinho alugado. Depois venderam coisa parecida. Bom, mas eu não podia voltar para o Rio. E o que você fez? Só tinha homem. E aí, mas como é Eu que você fui vendeu atrás de tantos? mercadoria para vender para homem. Cueca. Pô. Meias Não, mas lupo. cueca, Meias lupo e Sungas. cuecas lupo. Não, aí eu fui lá em São Paulo, tem a Avenida, acho que é Brasil, se não me falha a memória, é onde tem a escola de samba Sim. que passa em São Paulo. É ali mesmo. Ali tinha uma série de fabriquetas de jeans, calça, macacão, não sei mais o quê. Aí eu fui, tudo fabriqueta, de 8 empregados, 10 empregados, ainda tinha, que eu depois descobri, tinha um cearense lá que comprava máquinas usadas, ele era mecânico, passava um batom na mão e alugava para os fabricantes, que tinham 6, 7, quer dizer, a vida é dinâmica, o comércio é dinâmico. Ele está ruim agora com o negócio tudo. Você comprou por telefone e cheio de picareta, porque, lamentavelmente, quem está nesse segmento, a grande maioria é picareta, é chinês. Isso eu posso falar porque é verdadeiro. Não, hoje realmente quem domina o mercado hoje são os chineses, né? No mundo. Então, eu
vim lá com macacão, calça jeans, e ainda consegui uma fábrica de sapato de plástico, que chamava Melodia. Você não podia botar o pé dentro que melava tudo. Era um troço incrível, viu? Mas vendia, viu? Vendia bem? Vendia bem o Melodia. Ele custava 10% do valor do sapato de sola, de couro. Então vendia. E foi assim que eu consegui juntar um dinheirinho. E quase 2 anos depois, eu montei uma loja com o nome de Fenice, que era uma feira que tinha em São Paulo, Feira Nacional, né, de têxtil. Mas já montei capitalizado. Não precisei de banco, não precisei de nada. Já tinha esse recurso já. Já, e fiz igual o Matias. O Matias também, quando ele entrou na sociedade... Foi juntando dinheirinho ali. Mas você não dormiu em caixa d'água, não? Não, eu não dormi em caixa d'água. Ao contrário, ele veio de caminhão e eu vim de avião. Olha, tá Meu vendo? irmão, que morreu agora nessa Covid aí, não sei das quantas, era engenheiro e ganhava bem, fui administrador regional lá no Rio de Janeiro, numa ala lá da Zona Norte, e ele me deu as passagens, ainda me deu o dinheiro a pé, não tinha carro, para mim viver 6 meses. Ele fez as continhas dele lá, que daria para mim viver 6 meses sem dever para ninguém. Esse foi o arranco. Para você começar aqui em Brasília. E foi onde eu aprendi a guardar dinheiro. Ó, você vê que interessante, Eduardo, a história dele, né, Jara, que são histórias que motivam a gente, né? Porque você vê você é empresário mais jovem também, e num outro ramo, né? Porque você já foi para a parte de utilidades de casas, né? O pessoal que precisa realmente desses produtos para casa. Tem alguém precisando de uma fechadura eletrônica, no meu caso, estou precisando, já estamos fazendo negócios aqui. Mas olha só, ele contando a história dele, no seu caso, quando você reinaugurou a loja que você contou pra gente, você foi para esse segmento também que precisa muito. Brasília ainda é uma cidade em construção, né? E aí tem muitos prédios de construção, muitas construtoras, quer dizer, é um setor que precisa muito dessas utilidades. Continua crescendo, Brasília. Como é que você conseguiu olhar para esse setor e falar, não, vou reinaugurar e vou dar prosseguimento para isso que precisa? Na verdade, a Ferrocenter, como eu falei, foi a primeira loja que eu adquiri, né? Eu já trabalhava com um pouco de fechadura. Não, claro, com o mix que eu trabalho hoje, né? Hoje eu trabalho com uma variedade muito grande de fechadura. Tem diversos modelos, diversos tipos, fechaduras... é outro. Já bem diferente, né, Vilar? Bem diferente. Fechadura de diversos acabamentos, entendeu? Então, assim, aí quando eu reinaugurei a Casa das Fechaduras, claro, a mudança realmente, eu fiz não o mesmo modelo da Ferrocenter. Eu fiz algo mais assim, mais moderno, coloquei produtos mais modernos, as instalações mais modernas, porque a Ferrocenter ainda era aquele modelo de lojas de ferragens mais antigo, apesar de, lógico, eu comercializava na época, sempre comercializei fechadura, puxadores, aramados, que é um produto que a gente usa muito em móveis. Lá na Casa das Fechaduras eu incrementei algo mais assim, mais moderno, a linha de fechadura, puxadores. E Brasília sempre tem obra e nunca vai demorar a parar com isso, porque continua crescendo. Eu estive agora recentemente lá no Jardim Botânico, vamos inaugurar uma cidade, eu não sei se você sabe, Vilardo, com o nome Aldeias do Cerrado. São 15 condomínios. 15 condomínios enormes de grande. Então, assim, a classe média, alta. Então, esse povo vão precisar de fechadura, vão precisar vão precisar de panelas, vão precisar de cobertores, né, Vilardo? Então é isso. O mercado, apesar do e-commerce, apesar do comércio eletrônico, mas o varejo físico nunca vai parar de existir.
entendeu? Isso é uma característica, né, que a gente percebe, até eu, como mais jovem, a gente estava brincando aqui, que tem coisa que já é uma coisa que eu compro, que eu entro ali na internet, de uma loja de confiança, né, um e-commerce confiável, Claro. mas que eu vou ali e compro, já conheço, pronto. Mas tem coisa que a gente gosta de ir lá, Sim. de Pegar, olhar, de ver. pegar, ver a qualidade. E Brasília tem uma variedade muito grande, né? Você aqui à frente como primeiro vice-presidente da CDL, aí já trazendo um pouco para o trabalho que é desenvolvido aqui. Vocês percebem que existe esse mercado, né? Tanto para as empresas de vocês, mas também para esse nicho varejista que tem crescido pelo público de Brasília ser um público mais exigente, que vocês precisam estar ali sempre buscando trazer essa qualidade? Sim, sempre. Hoje quem fica parado acaba perdendo espaço, né? Então você tem que estar sempre inovando. O varejo físico nunca vai parar de existir, mas claro, existe hoje outro canal de venda que é o e-commerce, que é o varejo eletrônico, que o Vilardo, por exemplo, nós podemos criar isso novo, não sei se o Vilardo já tem, acredito eu que sim, esse novo canal de venda, né, que é a venda eletrônica através do e-commerce, dessas plataformas digitais, que você consegue aumentar, claro, as suas vendas, entendeu? É o público que está ali para Sim, ser consumido também, né? E o público de Brasília, ele está muito assim, depois da pandemia, aumentou mais ainda, entendeu? Porque as pessoas, assim, digamos, de terceira idade, eles não tinham muito hábito de comprar online. Depois que passaram a ficar, depois da pandemia, quando veio a pandemia, que eles foram obrigados a ficar em casa, então eles aprenderam com os netos, com os filhos, entendeu? Então esse canal, esse nicho aumentou muito. Então a gente hoje, nós somos obrigados a criar um canal, esse canal de vendas, que é esse mercado aí online, para poder continuar crescendo. Nós não podemos parar, entendeu? Não dá para parar, né? E Vilardo, lá também, né? Porque você vai lá na sua loja, né? Você precisa comprar as coisas e você sente essa necessidade ainda das pessoas irem no local. Porque também é aquela coisa do prazer de tocar, de escolher o produto ali presencialmente, olhar, comparar os preços. Você enxerga isso ainda da necessidade das pessoas estarem lá na loja. Isso é essencial também, né? Lógico. E vai aumentar muito. Principalmente se ele ficar mais sério do que é. Existe ainda nesse segmento empresários que não são sérios. E empresários sérios igual a nós tem alguma dificuldade com isso por causa da má fama do segmento. Mas isso vai se ajustar. Já mudou bastante, né? Já modernizou. Eu queria também aproveitar aqui, dar um corte sobre a minha vida, sobre a nossa vida, que eu já falei isso, inclusive, uma vez na universidade, e falo muito porque eu fui vice de tudo. CDL, Associação Comercial, dirigente lojista e agora FEComércio. Fui vice-presidente e tal, e agora estou começando a me afastar um pouco, né? Mas eu queria deixar um recado aqui que eu não deixei quando fui escolhido o varejista do ano do meu segmento, do Cine Varejista. Mandei até para vocês um tapezinho. Eu queria alertar as famílias, pai e mães, de jovens de 15 a 20 anos. Eu falei um pedaço e vou repetir. O problema não é a segurança é você que faz. Aí eu vou para o governo porque é seguro, ele não me manda embora. Você nunca vai ser mandado embora, cara. Porque você fez a tua segurança. Você pegou todas as oportunidades e fez a tua segurança própria. Bem sucedido.
Então, eu queria reafirmar o que já falei, de que os pais têm uma missão muito forte e, às vezes, não se apercebem. Os pais de Brasília, principalmente os de Brasília, o foco deles é orientar os filhos para o governo. É só prestar concurso, né? Eu não tenho nada contra o governo. Sim, não, é uma oportunidade. Agora, é o que eu já falei, inclusive numa palestra que fiz, não existe segurança. A segurança está aqui, ó, cara. Sim, no trabalho, na força, No né? trabalho. Então, os pais orientam os filhos a fazer cursinho, ao ponto de hoje ter a nominação de concursário. O cara é concursário que fala... Acho que é concurseiro, né? Concurseiro. Exatamente. E concursária, mulher. Então, existe um foco de orientação que eu acho isso errado. Temos que orientar para aquilo que é melhor. Às vezes... Só pegando um gancho no que você falou aí, muito interessante, ele trouxe pra gente aqui uma coisa muito séria, uma revelação muito séria de mudança de comportamento que tem que Das ser famílias. colocado das famílias, principalmente aqui do Distrito Federal. E aí, Najara, eu queria jogar pro Eduardo, você também, você é de Brasília, né? Então você sabe, você também Vivi isso na pele. Viveu isso na pele, foi lá, também queria prestar concurso lá atrás, e aí foi mudando os hábitos que você enxergou outras oportunidades. E olha o que o Vilardo falou, eu queria que o Eduardo colocasse, porque já é uma nova geração, você já vem de uma outra frente. Eu e você queria só apostou... completar, se você me permite. Só que antes de você completar, eu queria só que ele pegasse Tá o teu bom, gancho, tá que eu bom, acho muito tá interessante, do que ele disse para tua mudança de comportamento. Porque olha o que ele disse, você já encontrou oportunidades que não foi da área governamental, você já foi para a área empresarial. Então, olha uma mudança de comportamento ali, que você também deve ser pai. Então, olha o que ele contou de história, que é muito sério, revelador, e você já tem um outro momento. Você encontrou essa oportunidade fora da área governamental? Sim, na verdade, quando eu cheguei aqui, inclusive teve alguns amigos que prestaram concurso para a Polícia Civil naquela época, passaram e tal, mas assim, eu nunca tive essa vocação para ser servidor público. Eu sempre tive assim eu tinha um sonho de montar meu próprio negócio, né? Projetos, e aí eu busquei ir realmente para o varejo. Foi aonde realmente eu comecei, entendeu? Agora, isso que o Vilar está falando, realmente ele tem razão. A Brasília tem muito essa questão de vou formar meu filho vai estudar para passar no concurso público para adquirir uma estabilidade financeira. Uhum. Rico ele não vai ficar, é claro, mas passar necessidade também É exatamente esse discurso. possivelmente não. Só que Brasília, já há algum tempo, não tem mais tanto, não tá tendo tantos concursos assim. Você entendeu? Então, assim, né? Os jovens hoje, eles têm que aprender a empreender. Você entendeu? A suceder o negócio, assumir o negócio dos pais e procurar realmente adquirir a sua estabilidade financeira de uma outra forma. Não ficar dependendo de um emprego público, até porque ele vai ter que prestar concurso, vai ter que fazer um concurso, e aquele concurso, às vezes, que tem para 300 vagas, tem 5 mil candidatos. Então ele vai ter que estudar muito. 1.500 passam. Então é a realidade. Então isso é muito difícil. Inclusive, por isso que nós montamos aqui, nós temos um braço da CDL, que é a CDL Jovem, exatamente para preparar os jovens a assumir os negócios do pai, a suceder os pais quando o pai estiver já cansado, que quiser realmente tirar o pé do acelerador, aí o jovem entra para assumir o negócio da família. Ou até mesmo abrir o seu próprio negócio. Hoje não, já há bastante tempo nós temos aqui nosso CDL Jovem, que é para fazer exatamente esse trabalho. E esse é um trabalho muito interessante, e eu vejo a minha realidade, né? Minha realidade é de um pai que veio para Brasília, concursado, hoje aposentado, mas que a visão dele era essa, era muito parecida com a que você falou. Você vai estudar
para você não passar fome, não passar necessidade. Rica, milionária, você não vai ficar, mas você não vai passar necessidade. E como é importante o papel da CDL de trazer essa mudança de mentalidade para os jovens, de mostrar que o Distrito Federal, né, e o DF e o entorno aqui, tem muitas oportunidades. E oportunidades que quando você para analisar como é empreender, você muda e talvez muda a história de famílias, daquele jovem que tinha um pai ali concursado e que não via essas oportunidades. Eu fui uma corajosa, né, Marcelo? Você enxergou Eu isso, enxerguei né? isso porque era da minha vontade, né? Apesar de eu ter feito direito e tudo, eu via essa visão de o único jeito de dar tudo certo era com a estabilidade de passar num concurso público. Então, assim, agora, parabéns por essa iniciativa da CDL e que os jovens que estão nos assistindo, vocês acreditem em oportunidades e no trabalho. Quando você se dedica, né, Marcelo, as coisas acontecem. E ter esse suporte da CDL, desde o jovem até o grande varejista, isso é muito importante. Era isso que eu queria saber, Marcelo. É muito bacana isso que você colocou, Najara, porque eu quero voltar para o Vilado, porque ele provocou essa situação, que é gostoso quando existe uma provocação, né? Porque a gente mexe com as estruturas de todo mundo que está aqui. E isso é legal, porque ele tem uma visão do que ele trouxe lá, né? De gente que faz e que continua fazendo. Mas quando a gente fala de sucessão, aí eu queria que você continuasse essa história, porque eu gosto de contrapor as duas gerações que estão aqui. Eu queria que você continuasse falando o seguinte: você tem um papel muito importante, que é mostrar o que foi lá atrás, mas provocar os jovens de hoje também. De que maneira você, Vilado, dentro da CDL também, você falou que você dá palestras, vai nas universidades. Já fez palestras, né? Mas tem que voltar a fazer, não viu? é assim. Tem que voltar a fazer e falar com essa juventude. Eu queria que você comentasse comigo aqui. Como está sendo o seu papel de provocar esses jovens quando se diz a questão de sucessão? Você disse que lá na tua empresa você passou para o teu filho, aí teu filho foi fazer outros negócios também, porque nem sempre também os filhos cumprem os mesmos papéis que os pais querem naquele momento. Mas a sucessão empresarial de quem veio para Brasília é muito importante também mostrar para eles essas oportunidades fora do governo, né? Eu acho que, inclusive, as entidades têm um papel fundamental em dois assuntos. Nesse assunto das novas gerações, como nas próprias eleições. Eu ontem não fui à federação, mas eu ia lançar lá um imbróglio. Por que eu tenho que tirar o dinheiro do meu cliente, que é o imposto, e dá para o governo? Eu acho que as entidades tinham que se reunir e conseguir o melhor advogado do mundo para fazer com que eu deposite em juízo o dinheiro que eu recolhi. Só que elas não fazem isso, não estão fazendo. Agora que está começando a se movimentar. Eu vi um pronunciamento de um diretor do agro, de que o presidente chamou ele lá e disse: eu não vou, eu não tenho o que falar para você e o senhor não tem nada para falar para mim, não vou. Então, está faltando nas entidades elas se reunir e bater em cima do que está errado, que está prejudicando a sociedade. Hoje mesmo estava no jornal que os fundos dos funcionários, o governo queria pegar, deram a grita, mas agora já estão querendo jogar para os sindicatos. Quer dizer que está jogando o dinheiro do funcionário público, que passou 20, 30 anos pagando para receber aquele dinheiro quando se aposentar. Esse dinheiro pode acontecer o que aconteceu no governo da nossa ex-presidente, de que foram desviados, o que houve de roubo. Então,
as entidades pecam. E essa questão que você diz com relação às entidades, eu quero retomar minha pergunta anterior. Você acha que a juventude de hoje, na questão da sucessão empresarial, está preparada também para poder seguir o trabalho que vocês fizeram como pioneiros aqui? É importante isso que você colocou na questão política. Só que na questão da sucessão empresarial, vocês estão fazendo esse papel também de colocar para os jovens essa oportunidade que o Eduardo falou agora há pouco também, que você também disse que tem em Brasília e que não precisa só para a área de concursos. Tem mercado para todo mundo, né, Vilardo? Sim. Eu vejo que existe uma participação muito forte das famílias junto aos filhos na idade de 15 a 20 anos buscando segurança. Nós precisamos tirar essa vocação de segurança. A vida é feita de oportunidades. A segurança não leva muito longe a pessoa, a oportunidade leva. E essa questão das oportunidades, né, Eduardo? Vocês, que já são a nova geração aí, conseguem pegar isso que vocês viram dos pais, foram para a área empresarial e hoje vocês estão trabalhando isso também com os colaboradores, porque existem colaboradores muito jovens, né, Najara, dentro das empresas que precisam ser preparados para isso. O Vilardo falou dessa questão de tirar a segurança, mas mostrar para eles que existem oportunidades. E essa é uma palavra-chave, que é muito importante, né, Najara? Eu até separei uma pergunta aqui, trazendo essa questão de oportunidade, Eduardo, para a gente falar um pouco das oportunidades que ser associado da CDL traz, né? Você se associar e ter aí uma entidade que dá todo esse suporte. Hoje, quais são as oportunidades que esses associados têm quando estão aqui na CDL, além de todo esse network, de poder usar essa estrutura? O que vocês estão preparando, tanto para os jovens quanto para os antigos varejistas, em oportunidades aqui dentro da CDL, você como primeiro vice-presidente? Olha, aqui na CDL, como eu falei, nós temos a CDL Jovem, que prepara os jovens para empreender, para suceder os negócios da família. Nós também temos o Papo de Empresário, que é uma vez por mês, que a gente convida os associados para vir aqui. A gente sempre escolhe aí um empresário da cidade. Já fizemos, não tenho um número aqui exato, mas já fizemos vários papos de empresário, que aquele empresário, ele é um network, você vai trocar ideias ali e tal, ele vai falar da história dele. Coisas assim, que deram certo, coisas, né? que deram certo. Normalmente a gente chama um empresário de sucesso, ele vai passar a experiência dele, e os jovens, normalmente o pessoal da CDL Jovem participam também, assim como os associados. Então, nós temos vários serviços aqui, entendeu? Que nós oferecemos para os nossos associados. Por exemplo, nós temos aqui consultas. O empresário que precisa fazer qualquer tipo de consultas, SPC Brasil, ele vai pagar aqui um preço muito simbólico para utilizar aquela consulta, a informação creditícia. Nós temos Protesta Fácil, que no cartório, normalmente eles cobram R$ 127. Aqui nós cobramos, que não chega a R$ 30, é R$ 27,80. E diversos outros produtos que nós temos. Nós temos 72 produtos na nossa prateleira para oferecer para os nossos sócios, entendeu? Então, assim, ser sócio da CDL é um grande negócio. Até convênios com escolas nós temos. Se você é sócio da CDL, você tem um filho, e esse filho vai estudar numa escola particular, você terá 15% de desconto por ser associado da CDL. Olha só, então são benefícios econômicos também, são né? diversos benefícios que o associado passa a ter a partir do momento que ele, na verdade, o empresário passa a ter a partir do momento que ele se torna sócio da CDL.
Muito bom isso, né? E aí, Vilardo, eu gostaria já tá caminhando para o encerramento do nosso podcast, né? Porque tem muito assunto, vocês vão ter que voltar, porque são histórias magníficas, né? Tem a história da lista de casamento que a gente falou aqui nos bastidores. É muita coisa, aliás, eu queria que você comentasse rapidinho pra gente dessa iniciativa. Como é que era a questão da lista de casamentos? Conta Foi uma pra gente aí. inovação, né? Foi uma inovação da tua época, né? Na época. Você, para conseguir a fidelidade do cliente, que normalmente eram as mães das noivas, conseguia a fidelidade dela, você oferecia uma lista, montava uma lista de casamento e ainda dava um brinde para a noiva. Ganhava o brinde ainda, olha só. E algum desconto, dependendo do volume. Olha aí, estratégia de marketing e de fidelização. Então, Anota essa aula. Agora, esse é um momento ultrapassado. Outras coisas vieram. Já estão acontecendo. Mas eu queria voltar, que me parece muito interessante, é o caso do concurseiro. Nós temos que, talvez seja feito, pode ser feito, as entidades têm que fazer. As entidades têm que ter um corpo de empreendedores que ela possa chamar para divulgar isso nas universidades, principalmente no segmento de economia e de engenharia, que são as duas cabeças abertas. A economia e a engenharia tem muita matemática, certo? Então, normalmente, esses alunos de engenharia e de economia vão para o governo. Não tenho nada contra o governo. O que eu acho é que eles perdem a oportunidade de arrumar um caminho próprio. De seguir o seu próprio caminho. Que é mais seguro. Você vai levar algumas cambalhotas, né? Que é normal da vida, né? Você precisa aprender, né? Agora, quantos riscos o senhor não passou aí, cambalhotas, para chegar onde você chegou, ali, né? Exato. Então, eu acho, eu já falei isso no sindicato, na federação, no sindicato, vou malhar em cima disso, porque agora está para sair uma série de concursos, a cabeça dos jovens deve estar assim por causa da família. Vai lá que tem um concurso tal, vai lá. Não tenho nada contra. Eu acho que um percentual muito grande desses caras que estão... Eu tive um parente da minha mulher que era advogado, se formou com 22, 23 anos em advocacia no NB. Só que os pais, funcionário público, ficou 10 anos fazendo concurso. 10 anos. Muito tempo, hein, Eduardo? Casou. Meu Deus, uma década inteira, meu Deus. Casou, foram morar com os pais e fazendo concurso. E ali não sai de casa e fica ali só estudando. E fazendo concurso. A meia dúzia, estou falando conversa de 20, 30 anos atrás. Para trás, né? De 10 anos para cá, esse advogado, hoje é advogado de ponta em Goiânia. Porque o primo dele abriu um leque na advocacia. O primo dele é um dos bambam, é até primo da minha mulher. Foi lá, catou eles, vem cá, quanto é que você está ganhando? Nada. Está ganhando casa, comida e roupa lavada. E faz concurso. Ainda pagava para fazer concurso. E o cara tinha orgulho de ser concurseiro. A gente precisa mudar essa mentalidade. Eu acredito. Essa mentalidade de concurseiro tem que acabar. Eu acredito, Marcelo, que uma boa estratégia, né? Primeiro é trazer esses jovens que tem na sua... Porque tem gente que tem um sonho, né? Sim. De ser um policial, de ser um defensor público, de ser juiz, e tá tudo bem. Mas eu acredito que histórias como as de vocês e como vários outros empresários aqui da CDL, elas precisam ser faladas. Então, talvez essas escolas que vocês têm parceria, levar essas histórias e mostrar oportunidades para todas as áreas, mas né, Marcelo? Mas você sabe que tem essas oportunidades e a CDL faz esse trabalho, né, Eduardo? Porque dentro da CDL Jovem eu já encontrei com alguns
alguns aqui, a gente já está conversando para alguns projetos de comunicação e eles têm essa força de vontade. Então, assim, o que o Vilado fala é muito bacana porque ele provoca e tem que provocar essa De juventude. mostrar que tem oportunidade. Exatamente, porque eu enxerguei Brasília, quando eu cheguei há 4 anos aqui também, como empresário de comunicação, oportunidades. Eu não vim para prestar concurso como jornalista. Eu vim para desbravar um nicho de mercado que estava aberto na área da comunicação, que muitos têm medo de ir, que é produtora de vídeo. Eu falei, não, é ali que eu quero, mas criação de conteúdos. E aí eu percebo que dentro da CDL Jovem, vocês já estão fazendo esse trabalho que o Vilado está falando, de provocar para realmente o pessoal empreender, né? Ah, sim. A CDL Jovem faz esse trabalho, a CDL... Nós temos 2 braços, né? A CDL Jovem, nós temos também a Fundação, Sim. que eu até gostaria de falar um pouquinho da Fundação. Mas você veja bem, o que o Vilado falou aqui em relação ao sobrinho dele, que formou a advocacia, o pai ficou insistindo para ele passar no concurso. Ou seja, estava tirando a oportunidade de ele se tornar um grande advogado, né? E, claro, ganhar dinheiro, como eu falei, o servidor público, ele não vai passar necessidade, mas assim, ficar bilionário, como a Najara falou, ele não vai ficar. Dificilmente, só se fizer algo errado, entendeu? Dificuldade até para trocar de carro. Mas aqui a CDL Jovem, entendeu? Está aberta, inclusive, para algum jovem que tiver algum interesse em participar. Jovens de 18 até 36 anos. Olha, eu ainda posso participar. É assim, uma oportunidade que o jovem vai ter de aprender, de fazer o network aqui com a galera, então, participar, conhecer melhor a casa. Nós temos jovens aqui que são de diversos segmentos. Ele vai se aproximar da CDL Master, que já somos nós, né, Vilado? Que já temos aí uma certa bagagem, entendeu? Experiência, né? Para passar para essa galera jovem, entendeu? Então eu acho muito importante aquele jovem que queira realmente empreender, que participe, que se aproxime aqui, que venha conhecer aqui a CDL, para de repente fazer parte desse time que é a CDL Jovem. E com uma visão, né, de sempre inovar, porque Sim. Esse podcast realmente é um podcast que atinge jovens que vão se conectar com histórias inspiradoras de jornadas de sucesso, né, Marcelo? Isso é muito interessante. E vamos empreender, gente, aqui Brasília tem muitas oportunidades, como o Vilado disse, tem ali vários setores para dar continuidade e espaço para todo mundo. Quer prestar concurso? Presta, mas vai também para a área empresarial que dá para ganhar muito dinheiro. Mudança de mentalidade. E olha que é interessante, né? A gente que vem de fora, todo mundo que vem de Brasília vem de fora. Vocês são poucos que estão por aqui. Mas quem veio aqui desbravar é a galera que veio de fora, como nós aqui, que botou a cara e veio. Sou piauiense. Piauiense. Você é carioca? Carioca. Carioca é o paulistano, você é brasileiro. Eu sou brasileira. A única brasileira aqui. Mas é isso que é bacana, a mudança de comportamento e de oportunidades, como o Vilado disse. Nós estamos caminhando, então, para as considerações finais. Eu gostaria, Vilado, que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens, para as oportunidades que estão aí. Eu acho que Brasília vai ter oportunidade nos próximos 50 anos. Porque é uma cidade muito dinâmica. E jovem ainda. E jovem. Você vê que ela tem 60 anos, eu vim para cá exatamente no início, e o que eu vi de lá para cá, a fábula. Por que vai ter grandes oportunidades ainda? Porque tudo que se faz em Brasília é grande. Você falou aí para mim é uma cidade, não é um bairro, não. Que estão fazendo lá É uma cidade. É uma cidade. Uma cidade com 15, né? dentro do Jardim Botânico, estão criando uma cidade com 15 condomínios. Olha isso. Aldeias do Cerrado. Ali, olha né? quantas oportunidades. E você já enxergou. Sim. Deixa eu dar um pezinho aí. Se tu for lá, se eu tivesse 20 anos, 25 anos, eu ia para lá, abrir uma portinha em algum lugar, ia crescer com a cidade. Olha a dica, gente, fantástica. Aproveita. Uma aula de empreendedorismo. Então, o que nós precisamos
é motivar primeiro a família. Uhum. Porque, às vezes, tudo que nós estamos falando aqui, o pai ou a mãe dá uma pernada nada. Você tem que ir lá, porque lá está segurando, ninguém vai te mandar embora. E existir o sonho do O filho cara de tem que empreender, cair. né? O cara tem que cair, o cara tem que acreditar naquilo que está fazendo. E deixar os filhos viverem a história deles também, né? Exatamente. Então, me parece... Nós temos aqui um caso, inclusive, do filho da Janete, da Seibe. Ele podia ser alto funcionário, como foi, do Seibe. Seibe tem 3.000 funcionários. Está no país quase inteiro. E ele pegou todos os escalões do Seibe e caiu fora. Foi para os Estados Unidos, fez uns cursos lá, descobriu fazer refrescos e comprou uma indústria que estava paralisada. Quer dizer, ele podia ficar no conforto da família, que eles são alguns milhões que eles ganham. Mas não, ele foi criar o negócio dele. Né? Evidentemente fazer orientado. a história dele, né, Vilar? A história dele. Acredito, nunca perguntei isso. Um dia que eu ver a Janete, vou perguntar se foi ela que induziu ele cair fora. Ou se foi vontade dele? Foi vontade dele. Você vai ter que fazer essa pergunta, porque eu fiquei curioso também, viu? Eu quero saber. Vou fazer. Mas eu acredito que deve ter sido vontade dele. Tem né? muito jovem, que ele quer construir a própria história dele, entendeu? Mesmo ele tendo pai, que no caso da mãe, que é riquíssima, a Janete, tem uma condição financeira muito legal, mas ele quis, ele mesmo correu atrás, né, para abrir o negócio dele e fazer a história dele. Eu não tenho sucessão nos meus negócios. Para você ter uma ideia, eu comprei uma fazenda há 30 anos atrás. Eu não sabia nem que jabuticaba, como é que dava. Eu conhecia no armazém, na venda. A gente conta essas histórias no nosso podcast, de gente que acha que o leite vem na caixinha. Infelizmente, o pessoal não entende ainda o processo. Então, acidentalmente, eu comprei uma fazenda de 3.600 hectares. É chão. Bem grande. Tinha calango lá para burro. Nossa, passando para tudo quanto é. Aí eu fui orientado pelo prefeito, cara de Brasília, não sei o que, estou falando conversa de 30, 40 anos. Conversa, ele viu que eu não entendia nada de nada. Por que eu comprei a fazenda? Primeiro, o preço desse tamanho e o tamanho dela desse. Segundo, eu sabia que fazenda tem que ter água. E comprei rio e serra. Nem divisa natural. Eu digo, vou comprar esse treco. Barato, eu podia pagar à vista. Faltou um trocadozinho, eu peguei no banco. Em 6 meses paguei. Esperei meu filho, não deu. Meus netos, não deu. Vendi a fazenda o ano passado. Passou porque não teve sucessão empresarial. Isso é muito importante. Aliás, a gente tem que caminhar para o fim. Eu queria só falar uma outra provocação. Acho que um outro tema podcast, Najara, aqui, muito importante, seria falar sobre a sucessão empresarial. Uma provocação que o Vilado colocou aqui e eu quero trazer nesse podcast para a gente poder discutir esse tema, que é muito importante, que o Vilado conseguiu provocar aqui dentro do podcast de hoje. E eu acho que são temas que a gente tem que trazer para que os jovens eles fiquem atentos às oportunidades que às vezes os pais estão ali e podem eles seguirem. Mas outros não querem, mas com certeza a oportunidade tem para todo mundo. Então, Vilado, eu queria que você fizesse uma consideração final, agradecendo a sua presença aqui, dessas grandes histórias, mas principalmente pelas provocações que você trouxe hoje aqui. Então, veja. Muito obrigado. Ele citou aqui um conjunto lá no, como é que chama lá? Aldeias do Cerrado, no Jardim Botânico. Lá faz tempo que eles estão querendo fazer e eu não sei nem quem está fazendo aí. Terra Cap. A Terra Cap. A Terra Cap. Está sendo licitada pela Terra Cap. As áreas. Sim. Ok, e vai vender e pode fazer espigão. Não,
Não? Não, Não pode. não pode. Lá, Não, mas não importa quantos mil empregos vai dar lá. sem muitos, Certo? muitos. Então, e eu vou reafirmar. Eu entendo, por conhecer um pedaço de Brasília, ter vindo aqui no Poeirão, e a cidade hoje está com 200 não, deu branco mesmo. Só Brasília tem quase 300 mil, mais de 300 mil habitantes. É o plano só. piloto ali, né? O Brasil. Não, eu Agora, acho se que a o gente DF somar o todo é Distrito mais de Federal 3 milhões. né? Na verdade, o DF todo, eu acho O que tem DF quase todo. 3 milhões. 2,8 Quase 3 mais de milhões. 3 milhões. Não tem 60 anos, cara. Tem coisa aqui Muita coisa para explorar, tem né? muita Muita. coisa para fazer aqui. Não é pouca, não. Pega um lugarzinho desse, aluga uma lojinha lá, pega um dinheiro emprestado com um tio, com um primo, com não sei quem. E vai empreender, né, trabalhar, Guilherme? Vai cara. empreender. Trabalhar, isso aí. São A muitas cidade oportunidades. cresce, ele cresce junto. Essa que é Oportunidades, né? as oportunidades. Quer dizer, agora, cada um tem que saber escolher a oportunidade dele e se prevenir para levar algum tombo. Isso vai ser normal. Vilado, obrigado pela sua presença. Por essas Parabéns por histórias, esses né? ensinamentos. Você vai ter que voltar aqui para provocar mais vezes aqui no podcast. Muito obrigado. Uma Uma excelente hora só. semana para você, viu? Uma hora Parabéns só aí. de podcast não deu Não com o deu, não Vilado. deu. Excelente semana para você, viu? Obrigado. Obrigado você, cara. Eduardo, muito obrigada pela sua presença, por contar um pouco da sua história e por compartilhar aqui nesse podcast. Gente que fez e faz, né, Marcelo? Por toda essa grandiosidade que é o comércio aqui em Brasília. E, Marcelo, muito obrigada por dividir essa missão novamente comigo. E você que nos assiste, que bate-papo gostoso. Se você gostou, já compartilha esse link, porque eu tenho certeza que desse podcast aqui nasceram oportunidades. Obrigada, Marcelo Oportunidades Dias. excelentes. Muito obrigado, viu, pela sua presença Eu também. que agradeço, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Najara. Vilado, obrigado. Tá? Tudo de bom pra você. Você é um guerreiro. Sempre foi, né? Que bom, que bom. Grandes Tá dividindo histórias. aqui esse espaço aqui com Foi vocês. muito bom, muito Tá? bom. Obrigado, Vai ter gente. que voltar, viu? Para que ele provoque é muito bom. Sim, sim. O podcast provocativo ele é mais interessante e foi maravilhoso. Gente, você que nos acompanhou, aproveita então para triplicar essa informação. Manda esse link aí para os mais jovens. Manda esse link para o pessoal poder ver essas grandes histórias que nós contamos hoje aqui. Até a próxima semana e a gente volta com mais informações também no CDL News e tantos outros projetos de comunicação que tem aqui na Tem uma CDL coisa. fazendo a diferença. A gente tem 30 segundos, né, Temos Jara? 30 segundos para falar que esse é um podcast semanal. Então, semana que vem já teremos aí mais convidados, mais novidades aqui no Gente que Faz. Muito mais. Gente que faz, gente que fez e todo mundo aqui com a gente. Gente, um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.